Abra a vossa Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a seguir. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a seguir. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos, basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por vossa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Podeis assentar, meus amados. Palavra do Senhor nesta noite. Tema: o pecado não tratado. Quando falamos do pecado não tratado na igreja de Coríntios, para aqueles que passaram aqui junto com nós o estudo da primeira carta aos Coríntios, nós vimos que a igreja de Coríntios estava passando por um problema, e o apóstolo Paulo escreve uma carta para aquela igreja, uma disciplina necessária. E na sua primeira carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo tratou detalhadamente do problema. Qual problema, pastor? Um dos problemas que estava acontecendo naquela igreja era um jovem que havia cometido o pecado de incesto com a mulher do seu pai. Com certeza, ou era a madrasta, ou era a própria mãe. Estava acontecendo isso na igreja de Coríntios. Aconteceu isso na igreja de Coríntios. Esse fato foi tão escandaloso que nem mesmo na pervertida cidade de Corinto, que era uma cidade pecaminosa, essa prática encontrava apoio. Nem os coríntios, nem os habitantes da cidade de Coríntios, nem os ímpios daquela cidade, eles aceitavam tal prática. Paulo deu ordem expressa à igreja de Coríntios para disciplinar aquele membro faltoso. Isso aconteceu na primeira carta. Aonde que está escrito isso, pastor? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. O que nós encontramos lá? Primeiro, entregue-o a Satanás para destruição da carne. Pastor, entregar o que a Satanás, pastor? Entregar a pessoa a Satanás? Entregar a atitude a Satanás? Nós vamos ver alguma coisa sobre esse assunto nesta noite, mas eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, e leia para nós. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás para a destruição do quê? Do quê? Da carne.
não da alma. Entendeu? Presta bem atenção. Da carne. A carne é fraca, a carne está pedindo para pecar. Então, deixa a carne sofrer. Agora, lute pela alma. A alma não deixa perecer. Pastor, mas eu vejo também o apóstolo Paulo falar outra coisa para a igreja de Coríntios: lançai fora o velho fermento. Versículo 7, alguém pode ler? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ei, o problema não está na massa, o problema está no fermento velho. Entendeu? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O problema está na contaminação. O que faz fermentar a massa é o fermento. O que faz a igreja sofrer é o pecado. Então temos que tirar o pecado. Outra coisa que o apóstolo fala, estou só dando uma recapitulagem para nós entendermos agora 2 Coríntios capítulo 5 versículo, entendeu? O que Paulo fala também para fazer na primeira carta, ele mandou para a igreja de Coríntios: expulsai dentre vós, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Capítulo 5 versículo 13, lê para nós. Deus julga o que estão de fora. Então não se preocupa com aqueles que estão lá fora. Quem estão lá fora, pastor? Os ímpios. Quem está aqui dentro? Os membros, pastor. Que estamos falando de disciplina. Quando uma pessoa ela passa por uma disciplina, ela acaba sendo afastada da membresia. Entendeu? Por causa do quê? Por causa do pecado. Tanto lá fora, Deus julga. Aqui, nós temos que disciplinar. Lá fora não podemos se preocupar. Aqui lá é com Deus. A nossa responsabilidade é aqui dentro. Precisamos cuidar daqui dentro. Lá fora, Deus cuida. Outra coisa que Deus faz aqui, e o apóstolo Paulo pede também. Paulo disse que a igreja deveria chorar pelo pecado. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Lê lá para nós ainda. De 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha só que interessante o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, e Paulo escreveu a primeira carta para chamar a atenção. Estava acontecendo pecado de fornicação, pecado de adultério, pecado de prostituição. Estava acontecendo isso, e o que os membros da igreja estavam fazendo? Os membros da igreja estavam olhando para essa situação, dizendo assim: é permissão de Deus, é bênção de Deus. Isso aí é Deus que fez. Isso aí, irmãos, isso é errado, viu? Isso é errado. Não atribua algo a Deus, coisa que foi feita em pecado. Entendeu? O apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo: vocês deveriam chorar e não fazer propaganda do pecado. Vocês deveriam se lamentar. E olha que o apóstolo Paulo chama a atenção que a igreja deveria chorar, mas um choro, irmã Marivone, como se tivesse perdido um ente querido. Mas o que acontece? O que acontecia na igreja de Coríntios? Viu a pessoa pecando, viu a pessoa dentro da igreja pecando, em vez de corrigir, em vez de consertar, não, ainda faziam propaganda, ainda se achavam. Aqui a Bíblia diz, aqui no capítulo 5, versículo 1 e 2, que vocês, olha só aqui, ó,
estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes. Tem pessoa que, mesmo sabendo que isso ali foi errado, ainda se incha achando que está chamando atenção. Ei, nós temos que cuidar com isso. Se é pecado, tem que chorar, tem que pedir misericórdia para Deus. Não ficar olhando para isso como se fosse não, irmão, temos que chorar, porque isso fere a igreja, os membros da igreja. Isso gera escândalo quando o mundo lá fora observa o pessoal da igreja, os membros da igreja, fazendo pouco caso para pecado, coisa que nem lá fora eles não fazem, mas dentro da igreja é tolerável. Eles nunca vão querer entrar numa igreja dessa. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Isso é só uma introdução. Pastor, mas por que essa introdução? Porque nós vimos que Paulo escreve uma carta à igreja de Coríntios para eles corrigir esse erro, para eles começar a botar as coisas no lugar. Mas a igreja de Coríntios não fez isso. A igreja de Coríntios tolerou isso aí, tão que tolerou que acabou o negócio, o caldo engrossando, e Paulo tem que escrever uma segunda carta. E é nessa segunda carta que nós vamos falar hoje, capítulo 2, versículo 5 em diante, quando Paulo faz a sua segunda visita a Coríntios para tratar dos problemas surgidos devido ao intruso hostil, que foi as setas de Satanás, que foi deixado entrar. Esse homem incestuoso agiu como um líder da oposição e fez com que a ocasião fosse muito penosa para Paulo. O que estava acontecendo? Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, esse camarada que foi tolerado o pecado dele dentro da igreja, agora ele já está mais forte, agora ele não está mais sozinho, agora ele já tem aliados, porque sabe, se você não cortar o mal pela raiz, se você não corta o mal pela raiz, essa pessoa que está fazendo mal para a casa do Senhor vai começar a procurar aliado, vai começar a fazer timinho, vai começar a fazer panelinha dentro da igreja, vai começar a fazer oposição. E isso, primeira coisa, dá dor de cabeça para a liderança, e depois a igreja inteira sofre. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, a igreja estava nessa situação. Esse camarada, esse jovem já estava liderando uma oposição dentro da igreja. Foi bem mais difícil, tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz bem assim, eu vou ter que ou fazer uma viagem dolorosa ou uma carta dolorosa, mas alguma coisa eu vou ter que fazer. E para Paulo isso não era difícil, para Paulo isso era doído, porque muitos olharam para Paulo dizendo assim, você está sendo duro demais. Outros olharam para Paulo, você deveria, e pronto. O Paulo sempre estava ali, sofrendo, por causa de um pecado que a própria igreja tolerou, um pecado que a própria igreja deixou. Quando eu vejo aqui algo interessante, Paulo agora volta a falar sobre a necessidade de disciplinar um membro faltoso daquela igreja. 3 fatos são destacados aqui por Paulo. Primeiro fato nós vamos encontrar aqui é qual, pastor? O pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5? Lê bem alto para nós. Porque se alguém me conquistou, não me conquistou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar apóstolos. Porque se alguém, olha aqui, ora, se alguém causou tristeza, outra tradução diz assim, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, se alguém está achando que está só me prejudicando, ou que está só me atacando, não está fazendo isso não. Você atacando você está atacando o corpo inteiro. Você prejudicando você está prejudicando o corpo inteiro. Sem contar que o cabeça do corpo é Cristo. Cuidado, veja o que aconteceu com Paulo no começo.
Cooperador Mosmir, Paulo era um que gostava de atacar os membros da igreja, ou os membros do corpo, até que um dia o cabeça do corpo foi lá e teve encontro com ele, pessoal, e diz assim, ó: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Eu não estou perseguindo o senhor, eu estou perseguindo lá o dirigente, lá o cooperador, eu estou perseguindo a cantora, a pregadora, eu estou perseguindo a jovem, o jovem. Não, Senhor, é a mim que tu me persegue. Ficou cego, ficou 3 dias cego. E o cabeça, irmã Letícia, o cabeça que é Cristo, fez Paulo, o perseguidor, pedir ajuda para um perseguido. Ora por mim, porque eu não estou enxergando mais nada. Entendeu? Condenado à morte, teve que ir lá orar pelo condenador, que era Paulo. Quando eu olho interessante isso aqui, nada tira tanto a alegria dos obreiros, tá? De Deus como o pecado. Quando eu falo dos obreiros, estou falando da liderança. Paulo suporta com alegria os açoites, as prisões, as ameaças, as provações e a própria morte. Mas uma coisa lhe deixa profundamente triste: é o pecado. Entendeu? É o pecado. Paulo diz que ele suporta os açoites, as prisões, ele suporta as ameaças, as provações, as privações, até a própria morte. Agora, algo interessante: mas o pecado não tratado o deixa profundamente triste. O pecado não tratado, o pecado tolerável, pastor, tudo que Paulo ensinou para a igreja estava se tornando em vão. Ele estava vendo que estava sendo em vão. Muitas das vezes Paulo chegava e ensinava a igreja: isso daqui não deve, isso daqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui deve, isso aqui não deve, isso aqui. E depois ele via a igreja praticando totalmente ao contrário. Pensa como não ficava o coração do apóstolo Paulo, olhando a igreja de Coríntios, que ele ensinou por um período de tempo lá, formou obreiros, e agora, pastor, ele estava vendo aqueles obreiros tolerando o pecado dentro da igreja. Ele estava vendo aqueles obreiros não crescendo espiritualmente, não crescendo ministerialmente. Por quê? Por causa do pecado. Mas ele ensinou que não era para ser tolerado esse tipo de pecado. Ele ensinou que não deve ser passada a mão na cabeça de pecado. Isso se tornava algo muito triste na vida dele. A igreja deveria chorar pelo pecado, como nós choramos num funeral de um ente querido, mas não estava acontecendo isso. Olha que interessante: a paz a qualquer custo não é um princípio bíblico. Mas pastor, se for, vai dar problema. Irmão, nem tudo deve ser paz na nossa vida não, viu? Fomos chamados para a paz, sim, mas não saiba que estamos em guerra. Fomos chamados para a paz, fomos chamados para pregar a paz, mas para pregar a paz nós temos que guerrear contra as trevas. Fomos chamados para a santificação, mas para pregar a santificação temos que guerrear contra o pecado. Fomos chamados para ser amigo do homem, amigo do mundo, mas não amigo de Satanás. E muitas das vezes Satanás usa o ímpio lá fora para nos atacar. Olha só que interessante: problemas varidos para debaixo do tapete costumam se multiplicar e criar conflitos ainda maiores e mais de adiante. Ah, mas isso aqui não. Aqui ó, coloca de baixo, vai por ano, não faz mal não. Se fosse na outra família faria mal, mas na minha não faz mal, nada. Entendeu? Se é na família do irmão lá, tá? Agora se é na minha, ai de falar alguma coisa, nós saímos tudo da igreja. Mas é 2 toques para nós sair da igreja, ó. Ainda ameaça ainda. Complicado. Mas existe esse tipo de comportamento dentro da casa do Senhor. Aqui claro que não. Mas lá para aquela cidade lá que o pastor estava falando aí, eu acho.
Foi ele que falou. Né? Mas existe, irmão. Existe. Outra coisa que nós temos que prestar atenção, que podemos aprender com o apóstolo Paulo, é o que? Olha o que Paulo ainda fala: o pecado não tratado produz tristeza à igreja. Pastor, a igreja, ela é considerada a noiva de Cristo. Você já viu uma noiva entrar triste na igreja? Olha, eu já vi. Uma noiva que está sendo obrigada a casar, até vocês já viram. Quem sabe até trabalha com vocês, pessoas que já são obrigados a casar. Pessoas que estão casando porque fizeram alguma coisa errada e estão sendo obrigadas a casar. Pois é, o pecado não tratado produz tristeza à igreja. Capítulo 2, versículo 5 diz: digo em parte a todos nós. Está falando em nome da igreja. No começo, a igreja de Coríntios, em vez de sentir tristeza, lamentar ou chorar pela condição vergonhosa desse jovem incestuoso, ela se vangloriava-se. Ela ainda contava vantagem, fazia propaganda, fazia um monte de se achava, pastor. Capítulo 5, versículo 1 e 2 em 1 Coríntios está lá. Mas contudo, a tristeza de Paulo atingiu a todos os crentes. Tinha gente fiel naquela igreja, tinha gente conservadora da palavra naquela igreja, tinha gente que amava a palavra do Senhor a todo custo naquela igreja, tinha gente que não se comprometia com as coisas de Satanás naquela igreja, tinha Daniéis naquela igreja, Daniéis que não se contaminava com os manjares do rei. Tinha naquela igreja Sadraques, Mesaques e Abednego que não se dobravam para a idolatria de Nabucodonosor. Tinha naquela igreja. Tinha naquela igreja pessoas que choravam, pessoas que intercediam, pessoas que estavam ali com o coração quebrantado, muitas das vezes não entendido, mas tinha naquela igreja pessoas que não se conformavam com este mundo. Outra coisa que eu acho interessante é que o pecado tira a alegria e a força da igreja. O pecado afasta a presença de Deus da igreja e a torna frágil, vulnerável diante do inimigo. Sabe o que muitas vezes afasta uma pessoa da igreja? Não é os irmãos, é o pecado. É o pecado. Entendeu? Ah, pastor, desviou por causa do quê? Por causa do pecado. Porque o pecado não tratado, ele traz enfraquecimento na pessoa. O pecado não tratado é uma ferida que vira um câncer, que vira um tumorzão, que vira algo galopante, e daqui a pouco você perdeu o membro. Não foi tratado. Agora, se tivesse sido tratado, pastor, mas o membro não quer ser tratado, então vai morrer. Aí não é culpa do corpo, é culpa do membro que não quer ser tratado. Mas o membro se manda? O membro tem poder sobre si? Não, quem manda no membro é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então não tem o que o membro querer ou não querer, ele tem que ser tratado. Está na casa, vai ser tratado. Se não quer ser tratado, não permaneça em casa. Agora lá fora você vai morrer. Aqui dentro você tem cura. Aqui você tem remédio. Aqui você tem o chá, raiz e gessé na tua vida. Aleluia. Aqui a palavra, o azeite, o bálsamo. Aqui tem a palavra que cura. Dói, mas cura. Agora se você não querer ser tratado, vai morrer. Por quê? Porque o pecado não tratado produz enfraquecimento, afasta a pessoa da presença de Deus. Outra coisa interessante que nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui em 2 Coríntios é que o pecado precisa ser confrontado e o faltoso precisa ser disciplinado. Agora nós temos que entender o que é essa disciplina, entendeu? A disciplina não é você botar a pessoa de lado. A disciplina não é você tirar das atividades e deixar lá e marcar o pecador e pronto. Isso acontecia antigamente.
Não. A disciplina é você botar essa pessoa numa sala de observação. Você vai para o médico, está com problema, eles te medicam, eles fazem de tudo ali por você. E quando você está, estou bem, opa, mas vamos te observar um pouquinho. Você vai ficar aqui hoje, só vai embora amanhã. Mas eu estou bem, você só vai embora amanhã. Se der uma recaída, você está aqui. Entendeu? Se der uma recaída, você está aqui, pertinho dos médicos. Isso é disciplina. É estar observando a recuperação do faltoso. Olha que interessante. O pecado precisa ser confrontado. Capítulo 2, versículo 6, diz bem assim, ó: basta-lhe a punição pela maioria. O que Paulo está querendo dizer aqui? A disciplina é um ato responsável de amor. O sacerdote Eli foi acusado de amar mais os seus filhos do que a Deus. O que acontecia? O sacerdote Eli, ele sabia que seus filhos se prostituíam na porta do templo, e ele não chamava atenção. Isso nós temos na Bíblia. O que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli? Morreram tudo. O que aconteceu com o próprio sacerdote Eli? Morreu desnucado também. Sem contar que ele deixou a arca do Senhor ser roubada. Já estava usando a arca do Senhor como um amuleto da sorte, porque a arca não era para ser tirada do templo. A arca é para estar no templo, mas eles já estavam levando a arca para a guerra, dizendo assim: a arca está conosco, nós vamos ganhar a guerra. Não, Senhor, a presença do Senhor se está com vocês. Tem muita gente levando arca para lá e para cá, achando que vai ganhar guerra, mas não, a presença do Senhor não está com vocês. Israel já estava fazendo coisas erradas há muito tempo, mas eles achavam que a arca estava dando proteção, eles achavam que Deus estava na arca. Irmão, quantas pessoas hoje andam com a Bíblia debaixo do braço, achando que tem Deus? Não, irmãos. Se você não acreditar em Deus e não obedecer a Deus, não adianta você levar uma Bíblia. Entendeu? Não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, não adianta. Assim estava o povo de Israel, levando a arca para as guerras, achando que iam vencer a guerra só porque estavam com a arca. Roubaram a arca, voltaram sem arca para Israel. E quando o sacerdote ouviu, meu Deus do céu, roubaram a arca, caiu da cadeira e morreu desnucado. Tinha uma nora lá que estava para ganhar neném, o neném nasceu, botaram o nome lá de Ícaro, que representa o quê? Foi-se a glória do Senhor. Já pensou, irmão? Você é um sacerdote. Olha a responsabilidade. Você é um sacerdote. Os teus filhos você não corrige. Por causa de você, a presença do Senhor, a glória do Senhor, a arca do Senhor foi roubada do templo. Negligência se chama isso. Negligência. Por causa da negligência de muitas pessoas, é que hoje ninguém mais consegue sentir a glória do Senhor no templo, que é o seu corpo. E aí, pastor, aí acaba gerando filhos sem a presença do Senhor. Acaba gerando filhos e acabou. Quem não tem a presença do Senhor não consegue gerar filhos com a presença do Senhor. Só gera Ícabo. Tem muitas pessoas que só conseguem gerar Ícabo. Só que Ícabo dá muito trabalho. Ícabo não tem a presença do Senhor. Ícabo é uma consequência de algo errado. Algo interessante aqui para falar ainda sobre o pecado precisa ser confrontado. Nós vemos que o Davi, olha aqui, ó, o rei Davi foi acusado de nunca contrariar os seus filhos. O seu filho Adonias, quem ama disciplina, disciplina é uma punição que traz cura. Davi não gostava de disciplinar a sua casa, pois ele via a espada dentro da sua própria casa. Seu filho o perseguia, o filho matou outro irmão, o expulsou, o estrupou. Ei, a espada ficou dentro da sua casa. Por quê? Porque ele negligenciou a palavra disciplina naquela casa.
negligenciou a palavra disciplina naquela casa. A disciplina, outra, teve até morte. Teve até uma morte, duas mortes. Uma por consequência de pecado e outra por consequência de falta de disciplina. A disciplina é um remédio amargo que traz alívio para a igreja e restauração para o faltoso. Ele é amargo. Quem participa dos estudos lá de Macai, quando nós passamos pela saída do povo de Israel do Egito e entramos no deserto, nós vimos que a primeira coisa que Deus fez o povo de Israel passar foi por uma cidade chamada Mara, onde só encontrava águas amargas ali. Pastor, aquelas águas amargas matavam? Não. Aquelas águas amargas lá era rica em proteína, mas era amarga. Por que Deus permitiu, pastor, aquele povo passar pelas águas amargas? Para disciplinar o povo. Aquele povo precisava de um chá de descontaminação. Aquele povo estava contaminado com idolatria, estava contaminado de tanta sujeira do Egito. Deus queria começar a partir dali, a partir de um remédio amargo, começar a disciplinar aquele povo. Pois foi difícil. Por quê? Porque no mês, nem bem saiu 3 meses, chegaram lá em Mara e já começaram a murmurar. Lá no Egito é melhor. Lá no Egito, nossa, mas irmão, Deus te salvou. Olha só, não faz nem 3 meses. Mas eu já estou com vontade de. É amargo isso aqui. Pois é, mas esse amargo é disciplina. Mas pensar que Deus só dá docinho, não. Deus dá amargo também. A gente só gosta de coisa doce. Acha que a obra do Senhor é só coisa doce, é só coisa leve, é só coisa, é coisa fácil, irmão. O próprio Jesus falou: no mundo tereis, então tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. A aflição é o que? É algo que você não espera, mas você vai passar. Só que você tem uma esperança. Qual é a esperança? Eu venci e vocês vão vencer também. Essa é a esperança para quem continua. Outra coisa que nós vemos o apóstolo Paulo falar, agora nós vemos que o membro foi disciplinado, o membro foi corrigido, o membro foi acertado o caso dele. Ok, pastor, então o negócio do membro faltoso foi resolvido. O membro se arrependeu, foi tratado o caso dele, foi tratado, ele se arrependeu, ok, agora vamos tratar o caso da igreja. Por quê, pastor? Por quê? Porque muitas das vezes a gente carimba a pessoa como pecador e depois o cara se arrepende, continua sendo pecador. Entendeu? A pessoa vacilou, a pessoa deslizou, a pessoa sofreu uma queda, sofreu, pastor, mas a Bíblia diz: aquele que se arrepende alcança misericórdia. Ok, então está na hora de nós começar a ter misericórdia na nossa vida, porque Deus, Ele perdoa, e nós não. Lá vem um incesto. Quem sabe, né? Conhece aquele irmão? Qual irmão? Aquele do pecado do incesto. Nossa, mas o irmão já está cantando, já está na comunhão, já está pregando, Deus está usando ele. Pois é, mas aqui no meu coração, aquele irmão é a marca do incesto. Você pode dar uma olhada na tua Bíblia ali, que a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo não fala mais do membro faltoso, mas ele fala da igreja que não conseguia aceitar de volta o membro arrependido. Era aquela igreja do filho mais velho do irmão, do filho pródigo. Não aceitava o arrependido para dentro de casa. Eu acho interessante que quando eu falo sobre um perdão restaurador, depois de falar de disciplina, Paulo trata da questão do perdão, da restauração. O escritor diz que Paulo instou a congregação a perdoar o homem e fundamentou essa admoestação em motivos incontestáveis. Não tem como você contestar com isso. Primeiro, deveria perdoar o homem por amor a ele. Capítulo 2, versículo 7 a 8. Lê lá para nós. Seja
Olha só, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Ei, irmão, um membro faltou? Faltou, pastor. Então perdoa. Perdoou? Pois é, consola também. Que ninguém queira estar na situação de uma pessoa que vacilou, viu? Pessoa está numa situação de vergonha, está numa situação de constrangimento. Ei, você acha que é fácil confessar um pecado? Você acha que é fácil confessar um pecado? Enquanto a pessoa ela está com o pecado escondido, está todo mundo perto dela. A pessoa confessou o pecado, ela é marcada, ela é rejeitada. Por quê, pastor? Pela igreja, ou por parte dela, ou por membros que, entendeu? Paulo está chamando a atenção da igreja para que, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Ele já está sofrendo a consequência do pecado dele, e agora vem mais a consequência do desprezo, da rejeição, da humilhação, do constrangimento, da discriminação por parte de pessoas que deveriam perdoar. Algo interessante nós vimos ainda quando falamos do pecado: o perdão é um remédio que ajuda a curar o coração ferido. Então, se você não perdoar, você não está compartilhando, não está contribuindo para a cura daquela pessoa. Entendeu? Outra coisa, segundo, por amor ao Senhor, perdoa. Por quê? Capítulo 2, versículo 9 e 10, o que diz lá? Lê para nós. Para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha só que interessante, a irmã Karina leu ali, Por que nós devemos perdoar um membro faltoso? Não deixar de disciplinar, mas perdoar. O pai, quando o filho o pai perdoa, mas não deixa de disciplinar. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele perdoou o ladrão da cruz do lado direito, mas ele deixou a disciplina corrigir. Jesus não tirou o ladrão da cruz, mas ele perdoou. Ele simplesmente falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu não vejo Jesus tirar o ladrão da cruz, porque a cruz era a consequência do pecado dele. Entendeu? E a palavra de Deus diz: tudo que você semeia, você vai colher. Muitas coisas que nós colhemos hoje são consequência do que nós plantamos. Então, se você não quer colher coisa ruim, plante só coisa boa. Se você não quer que nada de mal aconteça com você, não faça nada de mal para os outros. Se você não quer que ninguém fale mal de você, não fale mal dos outros. Se você quer que as pessoas te perdoem, perdoe os outros. Quer que as pessoas tenham misericórdia de você, tenha misericórdia dos outros. Quer que as pessoas não murmurem de você, não murmure dos outros. Porque tudo tem consequências. Você pode ser perdoado, mas tem consequências. Outra coisa que nós vemos aqui, que a irmã Karina leu, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz: e por isso vós escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Olha só, Paulo estava escrevendo para que através dessa prova, Paulo queria saber se a igreja de Corinto estava sendo obediente em tudo. Paulo ensinou a igreja de Corinto a perdoar, Paulo ensinou a igreja de Corinto a corrigir. Agora Paulo estava querendo ver se a igreja de Corinto estava fazendo, para se, através dessa prova, saber se sois obedientes em tudo. Tem muita gente que ora o Pai Nosso, mas quando chega lá, perdoai as nossas ofensas, assim como livra-nos do mal. Porque assim como nós perdoamos os que nós temos ofendido, nós não queremos não, essa parte eu pulo, né? Que adianta?
Não adianta de nada. Não adianta de nada. Paulo estava querendo ver se a igreja de Corinto estava sendo obediente na palavra em tudo, senão não adianta de nada. Ser obediente parcial não adianta de nada. Você tem que ser obediente em tudo. Outra coisa que ele diz: e a quem perdoares alguma coisa também eu, porque que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, a fim de ir na presença de Cristo, para que não seja vencido por Satanás. Então quer dizer que a pessoa que não perdoa é uma pessoa fracassada. É o que a Bíblia diz. Porque a pessoa que não perdoa, ela é vencida por Satanás. Ela é vencida por Satanás. Está aqui, ó. Para que não sejamos vencidos por Satanás. E está falando de perdão aqui. Quantas vezes somos vencidos por falta de perdão? Outra coisa que diz aqui, estamos falando sobre perdoar por amor ao Senhor. O homem havia pecado contra Paulo, contra a igreja. Por que contra Paulo, pastor? Porque o Paulo era o pastor daquela igreja. Paulo tinha ensinado aquela igreja. Aquela igreja lá estava crescendo porque Paulo estava lá na responsabilidade daquela igreja. Paulo confiava naquela pessoa, e aquela pessoa quebrou a confiança com Paulo, precisava de um perdão. Aquela pessoa precisava se arrepender, precisava pedir perdão para Deus, precisava pedir perdão para o pastor, precisava pedir perdão para os membros. Eu acho interessante quando vejo aqui, o homem havia pecado contra Paulo, contra a igreja, mas acima de tudo havia pecado contra o Senhor. Terceiro tópico diz: por amor à igreja, versículo 11, lê lá para nós. Porque não ignoramos os seus ardis. Ardis de quem? De Satanás. Mas tem gente que ignora, né? Tem gente que acha: não, pastor, não é bem assim. Não, pastor, não é dessa maneira. Não, pastor. Irmão, todo cuidado é pouco. Eu ainda acho que a gente cuida pouco ainda. Nós devíamos ser mais zeloso. Nós devíamos ser mais cauteloso. Nós devíamos ser mais vigilante. Não sei quem pregou aqui sobre vigilância, uns cultos aí atrás. Nós devíamos ser mais vigilantes, não sofreríamos tanto. Tem pessoas que sofrem porque não vigia. Não vigia no que fala, não vigia no que veste, não vigia no que faz. Aí sofre. Por que, pastor? Porque o versículo 11 diz: nós não devemos ignorar os seus ardis. Ardis são setas. Ardis são setas que ele ataca para nós, pastor. Mas não pega, mas uma hora pega. É só você dar uma cochiladinha que pega. E pega numa parte que você pega num nervo, pega num lugar que vai fazer você: ai, agora que eu estava precisando, agora tá. Pode até te alejar. Uma seta de Satanás, se não te levar à morte. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios: não ignora as setas de Satanás, não faça pouco caso, não ignore. Ei, tem coisa errada, trata, resolva, porque a seta de Satanás traz tristeza para a igreja. Quando existe na igreja um espírito de rancor por causa de pecados não tratados, o assunto de tratarmos, não tratamos os assuntos de forma bíblica. Quando nutrimos um espírito rancoroso, entristecemos o Espírito Santo e damos lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27 a 32. Lê para nós ali, presbítero irmão Odair. Capítulo 4, versículo 27 a 32. Olha o que diz ali, presta bem atenção. Isso. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos
verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só que interessante. Primeiro versículo já se fecha com 2 e 11 de 2 Coríntios, né? Porque não ignoramos os seus ardis. Agora versículo 27 do capítulo 4 de Efésios diz: não deis lugar ao diabo. Entendeu? Se você não dá lugar ao diabo, você não está ignorando os ardis deles. O que diz mais? Olha só, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que trabalha fazendo, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bem ou bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, tá? Então nós vemos aqui muitas coisas que são brechas para Satanás, portas, como foi pregada lá em Biluína, portas que são abertas para Satanás entrar, né? O que furtava não furta mais. Já está falando aí de pessoas que roubam, que mexem com dinheiro alheio. Beleza. Palavra torpe, pessoas que falam tanto palavrões, tanto palavras mentiras, tudo que envolve torpeza ali. Que mais? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação. Irmãos, quando abrimos a nossa boca para conversar, o que sai da nossa boca? Reflita um pouquinho. Reflita um pouquinho. Quando você vai conversar com teus amigos, quando você vai conversar lá na casa, ou quando você conversa lá no frigorífico, ou quando você conversa em casa com teu esposo, com a tua esposa, quando você conversa com teus filhos, o que tem saído da tua boca? É edificação? Porque se não for edificação, você está em dívida. Você está com uma porta aberta para Satanás, e você não sabe por que tem tanta tristeza, tanta amargura, tanta coisa errada acontecendo. Ei, não deis lugar ao diabo. Paulo está ensinando a igreja, e nós temos que tomar esse exemplo, porque nos últimos dias temos abrido a nossa boca mais para palavras torpes do que para palavras de edificação. E Deus tem prestado conta, e Deus tem pesado a mão, porque Ele vela pela palavra dEle. Então vamos vigiar um pouquinho, para não dar lugar para Satanás, porque 2 e 11 diz: não devemos ignorar os seus ardis. Outra coisa, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Falamos no terça-feira passada que somos selados, ninguém pode abrir, ninguém pode tocar, nosso corpo, nossa vida, nossa alma, pertence a Deus, somos selados. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá a veracidade do nosso selo. Estais selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós. Isso é a Bíblia que está falando. Toda malícia, toda ira, toda blasfêmia. Muitas das vezes abrimos nossa boca e blasfemamos contra as coisas de Deus.
Sabemos que é de Deus, mas não aceitamos, que não acreditamos e começamos a praguejar. Somos um Pedro que precisamos encontrar um galo para deixar nós 3 dias chorando, que não acreditamos. Jesus falou para Pedro, mas Pedro, teimoso, não quer acreditar. Encontrou o galo e agora está sofrendo porque o galo está fazendo ele sofrer. Não precisamos passar por isso. Precisamos passar esse capítulo do galo. Deixa o galo de lado. Eu acredito. Deus está falando, eu acredito. Se a palavra que diz, eu acredito. Porque se você não acredita na palavra, você vai ter que acreditar no galo. Se você não acredita na palavra, vai aparecer um jumento que vai falar para você, assim como falou o profeta Balaão. Vai aparecer um grande peixe que vai fazer você ficar 3 dias lá no ventre do peixe, para fazer você acreditar, voltar a se lembrar do templo, aí adorar a Deus, aí o peixe te vomita. Interessante, né? A palavra de Deus é a mesma. Isso. Olha só, vamos para frente. Outra coisa que nós temos aqui interessante, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que o perdão traz conforto e libertação da tristeza. Versículo 7, lê para nós bem alto, de 2 Coríntios capítulo 2. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolar, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Já está sofrendo a consequência do erro dele. Ainda mais a tristeza da rejeição. Não, nós temos que nos aproximar, fazer alguma coisa. A disciplina alcançou o propósito desejado. O homem se arrependeu, foi disciplinado, está sendo tratado. E agora, o homem que praticara tal loucura e se insurgira contra Paulo, está agora quebrantado e arrependido. Procurou o apóstolo Paulo, se arrependeu, pediu perdão. Paulo apresentou a igreja, está perdoado, graças a Deus. Vamos agora cuidar com carinho para que ele se recupere. Ok. A tristeza excessiva estava lhe consumindo a alma. O escritor diz que a palavra catapino, que é consumido, também era empregada quando os animais devoravam a sua presa, e quando ondas e correntes de água engoliam a pessoa e objetos. Paulo, então, como pastor de almas e terapeuta espiritual, exorta a igreja a perdoar esse irmão imediatamente, também a confortar ele. A palavra conforto vem do grego paraklesis, e significa encorajar, exortar, consolar. É a palavra usada para o discurso dos líderes e dos soldados que se animam mutuamente. Era usado para o envio de soldados excitantes para a batalha. Irmãos, quando um soldado estava lá na tropa, pronto para ir para a batalha, o comandante chegava na frente daquele pelotão, e ele falava o quê? Ele falava paraklesis, ele falava para encorajar, ele falava para animar. Ninguém que está indo para a guerra vai chegar lá e olha, vocês vão, não sei se vocês vão vencer, entendeu? Mas vão. Vai ser difícil, né? Pode ser que alguém morra, mas vão. Eu não vou. Mas vocês são soldados, vocês têm que ir. Não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos falar o paraklesis, precisamos encorajar, precisamos incentivar. Essa palavra diz assim, ó, vocês vão para a guerra, vocês vão ganhar a guerra, vocês vão ter vitória nessa guerra, ninguém vai se machucar nessa guerra. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está convosco. Isso é paraklesis, isso é encorajar. Isso é o que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, para que a igreja fizesse isso com o membro que estava se recuperando. Paraklesis. Paraklesis não é você humilhar, não é você jogar a pessoa, não. Paraklesis é você exortar, é você encorajar. Você vai conseguir, se levanta, se esforça, tem bom ânimo, porque você vai vencer, vai passar por essa. Você vai ver que a vitória é bem mais gostosa.
que a palavra de Deus fala? Palavra conforto. Era usado para o envio de soldados. No contexto da igreja, o perdão é uma necessidade essencial. Primeiro, para o bem daqueles que fazem o mal. Quando você perdoa, você está fazendo um bem para a pessoa que está te fazendo mal. Quantas vezes você tem que dobrar o teu joelho e dizer assim: Deus, perdoa, né? Tem um louvor que eu gosto demais. Até nós comentamos na van domingo, tá machucando, mas também tá aprendendo. Não, alguma coisa assim. Muito lindo esse louvor. Fica tranquilo, né? Mas o interessante é que quando nós perdoamos, esse perdão é para o bem daqueles que fazem o mal. Está lá no capítulo 2, versículos 5 e 7. Anota aí. Também o perdão é para o bem-estar espiritual daqueles cujo papel é perdoar. Se você não perdoar, você vai ficar com aquele peso, aquele rancor no teu coração, aquele peso morto. Pastor, mas a pessoa não quer me perdoar. Quando você perdoa ela, você entrega ela para Deus. Aí o negócio é com Deus, não é mais contigo. Terceiro, para a integridade da comunhão da igreja. Para a integridade da comunhão da igreja, pastor, mas eu perdoei, a pessoa não quis perdoar, ok, mas a igreja sabe que você procurou perdão. Deus sabe que você procurou perdão. Você não pode ficar com essa mágoa, esse peso na tua mão. O escritor está correto quando afirma que o objetivo da punição não era vingança. A disciplina na igreja, a disciplina do faltoso não é se vingar dessa pessoa, não é marcar essa pessoa, não é punir assim, dizer assim, agora você vai ficar ali. Não, a disciplina dessa pessoa não era vingança, mas sim restauração. Restauração. O homem precisa ser reintegrado antes que a sua demasiada tristeza leve ao desespero. Outra coisa eu acho interessante é que Paulo, ele explica que o amor deve ser ministrado aos que se arrependidos se voltam a Deus. Pastor, então não dá para ministrar o amor em quem não se arrepende? Claro que não, irmão. Claro que não, pastor, mas então a pessoa fraquejou. Pois é, mas ela não se arrependeu, não é culpa da igreja. O pecado, quando arrependido, alcança misericórdia. O pecado, quando é tolerado, traz tristeza para si, para a igreja, para todos que estiverem perto. Tem que haver arrependimento. E o arrependimento tem que ser de coração. Capítulo 2, versículo 8 a 10 diz: pelo que vós rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A igreja não deveria apenas perdoar o faltoso, arrependido, mas também ministrar a ele a abundância do seu amor. O amor, irmãos, o amor ele sara feridas. Não digo aquele amor que hoje você está de bem, amanhã você está de mal. Hoje você agrada, amanhã você desagrada. Hoje você está sorrindo, amanhã está fazendo cara feio. Isso não é amor, isso é simpatia. Entendeu? Isso não é amor, isso é simpatia. Trabalhei 10 anos em loja, eu sei o que é ser simpático. Entendeu? Você muitas das vezes não consegue sorrir, mas tu tem que estar sorrindo. Mas se o cliente não comprou, você vai lá para a cozinha e você quase crucifica a pessoa, porque te fez lá ficar 1 hora mostrando um monte de móveis, mostrando um monte de coisa, e depois a pessoa diz bem assim: eu vou dar uma olhadinha na loja ali do lado, depois eu vejo se eu vou voltar, me dá teu cartão. Aí eu dou o cartão, dou o número de telefone, tudo, e o camarada, a gente descobre que comprou na loja do lado, né? Isso é simpatia. Está lá no currículo, principalmente quem trabalha com o público, tem que ser simpático. Mas a pessoa é uma coisa insonsa. Em casa não abre o sorriso nem se... Não, mas lá... Se bem que hoje a maquiagem faz a pessoa ficar metade mais alegre também, né? Tirou a maquiagem, dá para ver o semblante caindo também. Olha só, o amor sara as feridas, o amor restaura, o amor não joga no rosto daqueles que caíram em suas fraquezas.
O amor vira as páginas do passado e escreve um novo capítulo cheio de doçura. O amor corre ao encontro daquele que volta arrependido, tá? E lhe coloca uma túnica nova, uma sandália nova aos pés e um anel no dedo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O pai do filho pródigo, ele iria aceitar o filho para dentro de casa se ele não trocasse de veste? Hã? Claro que não. O pai do filho pródigo, será que ele aceitaria o filho para dentro de casa sem a aliança do concerto? Claro que não. O pai do filho pródigo aceitaria o filho dentro de casa descalço, com o pé no chão sujo? Claro que não. O pai do filho pródigo ia esperar o filho chegar até ele? Não, o pai do filho pródigo foi correndo ao encontro. Isso se chama amor. Por isso que o amor tem misericórdia. Só que o amor tem misericórdia para aqueles que se arrependem. Nós vemos aqui, o filho se arrependeu, foi alcançado pelo amor. Quando o filho chegou no pai, o filho falou bem assim: pai, perdoa, eu me pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai falou bem assim: pode trazer, e se arrependeu, pode trazer. O que vai trazer o quê? Você vai ter que trocar de roupa. Pai, mas eu não mereço. Mas eu vou te dar roupa. Pai, você vai ter que trocar de sandália. Pai, mas eu não mereço. Você vai ganhar sandália. Você vai ser reconhecido de volta como filho. Pai, mas eu só quero ser jornaleiro. Mas você vai ser reconhecido como filho. E nessa história do filho pródigo, nós vemos o que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios. Enquanto chegou o irmão mais velho não queria aceitar o irmão mais novo. O irmão mais velho não estava nem aí pela restauração do irmão mais novo, pela volta do irmão mais novo. Ele já foi querer tirar a satisfação do pai. Escuta aqui, que negócio é esse? Que festa é essa? O que está acontecendo aí? Por que você deu muda nova para aquele que expandiu tudo? Por que você deu aliança nova, calçado novo? Por que já está lá dentro de casa uma festa? E o pai falou: teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Era motivo de você estar alegre. Não ficar arrumando pretexto. Tem gente que gosta de arrumar pretexto na hora que deveria estar fazendo festa. Tem gente que gosta de arrumar pretexto na hora que deveria estar lá abraçando o irmão. Se arrependeu, pode entrar dentro de casa. Só os arrependidos gostam de ficar dentro de casa. Só os que gostam de viver em comunhão gostam de ficar dentro de casa. Aqueles que não se arrependem não querem entrar dentro de casa. Aí não é culpa do pai, porque o pai se agrada quando os filhos estão tudo dentro de casa, reunidos dentro de casa, vestido, calçado, com aliança. Mas tem filho que gosta de ser filho, quer ser filho, mas andar por fora, não dentro de casa. Não é reconhecido nem pelo pai um filho desse, porque o filho, ele deveria andar dentro de casa. Está dentro de casa, não fora. Paulo nos ensina algo interessante, quando fala também que a restauração deve ser uma atitude coletiva da igreja. Já estaremos encerrando, mas olha só que interessante. Coletiva da igreja, diz o escritor, está correto quando diz que a finalidade da disciplina não é tanto castigar o pecador, mas transformá-lo. A restauração, a comunhão da igreja deve ser uma atitude de toda a igreja na presença de Cristo. Olha só, o propósito da disciplina não é destruição do faltoso. Quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que ali diz bem assim, ó: em nome do Senhor Jesus, reunindo-vos o meu espírito com o poder de Jesus no Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O faltoso não quer se arrepender? Tira ele da comunhão.
Pastor, se tirar da comunhão, pastor, o que acontece? Você não está mais na proteção de Deus. Entendeu? Desliga ele da membresia. Se está desligado da membresia, você está fazendo o quê? Você está desligado do corpo. Então você está na mão de quem? Na mão de Deus você não está. Você está na mão. Quando Paulo fala, entregue esse membro a Satanás, Paulo está dizendo que se a pessoa não quer se arrepender, ela também não vai ficar na igreja para contaminar e estragar os outros. Desliga, exclua. Quando desliga, automaticamente você está desligando a pessoa da membresia da igreja. Desligando da membresia da igreja, segundo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4 e 5, você está tirando essa pessoa da proteção de Deus, porque Deus é o cabeça da igreja. Está desligando da membresia, está entregando, está tirando a proteção de Deus, está entregando a Satanás. Que tipo de pessoa, pastor? Pessoa nessa situação, pessoa que não se arrepende, pessoa que causa mal à igreja, pessoa que se levanta contra a igreja, pessoa que se levanta contra o ministério da igreja, pessoa que está em pecado na igreja, não quer se arrepender e acha que isso ali é certo. Pode desligar, porque a Bíblia nos apoia. Desliga e entrega a Satanás. Não que você está entregando essa pessoa a Satanás. Automaticamente, se você desligar, ela já está alvo de Satanás. Se ela se arrepender, ela volta. Se arrepende, adquire misericórdia. Se não se arrepender, a Bíblia diz, aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Entendeu? Vamos adorar a Deus. Irmã Karina se prepara nesse momento. Meus amados, fomos selados, fomos marcados, e o pecado não pode ter espaço na casa do Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que estamos num corpo pecaminoso, sabemos que estamos aqui sendo atacados por setas de Satanás todos os dias, sabemos disso, porém a palavra de Deus nos chama a atenção, como chamou a atenção da igreja de Coríntios, pelo apóstolo Paulo. Ei, não ignore as armadilhas de Satanás. Não brinque com essas coisas, não faça pouco caso. Satanás, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então ele não brinca em serviço, ele não brinca de ser desviado, ele faz o trabalho dele bem feito. Nós também não podemos brincar de ser crente, nós temos que fazer o trabalho bem feito. Nós temos que servir a Deus sem deixar nenhum dos mandamentos dele de lado. Como o apóstolo Paulo testou a igreja de Coríntios, eu quero ver se vocês são obedientes em tudo. Assim nós precisamos ser testados por Deus também, para que nós possamos ser obedientes em tudo. Se coloca de pé, nós queremos orar pela tua vida, pela tua vida, para que Deus venha te proteger a cada dia, para que você não ignore os ardis de Satanás e as setas inflamadas dele, e que elas possam ser desviadas, que elas possam ser tiradas de curso, para não te atingir, para que não venha te ferir na caminhada, porque uma seta de Satanás enfraquece nossa vida.